Olá pessoal, o exercício de gravitação número 13. O enunciado diz assim, três massas iguais M estão localizadas nos vértices de um quadrado de lado B, como mostrado na figura 3. Encontre a aceleração gravitacional G no vértice O. Então aqui tem uma figura pequenininha, aumentei aqui para a gente analisar melhor. Tenho três massas iguais, M, nos vértices de um quadrado de lado B, certo? Lado B. E ele quer saber a aceleração gravitacional nesse vértice O. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que encontrar a aceleração no vértice O. Eu sei que existem três massas. Se existem massas, existem forças gravitacionais, ou seja, existem acelerações gravitacionais nesse quadrado. Então, se eu tenho essa massa aqui, emissão, ela produz uma força sobre esse vértice, certo? Então, a aceleração 1 está em direção à massa M1. Eu tenho uma aceleração 2 em direção à massa M2, que eu considerei 2, né? E tenho uma aceleração 3 em direção à massa 3. Ou seja, três massas produzindo força nesse vértice aqui. Eu tenho as acelerações em cada direção dessas massas. Bom, o que eu sei? Eu sei que a aceleração, né? A aceleração, ela nada mais é que Gzão, Mzão, sobre a distância entre os centros ao quadrado. Como a distância entre os centros, no caso aqui é beta, né? Então aqui eu tenho a distância entre centros aqui beta, né? Aqui Bzinho, desculpa, não é beta. Aqui eu tenho B também, né? Então eu tenho esse valor para aceleração. Só o que muda é o que? Essa 2, ela está na diagonal. A força está na direção diagonal desse quadrado. Eu sei que a distância é diagonal, né? A hipotenusa desse quadrado aqui, como é que a gente calcula? B raiz de 2, né? É só fazer Pitágoras, certo? B raiz de 2 é a diagonal do quadrado. Bom, só que agora eu vou precisar cuidar uma coisinha. Eu tenho a aceleração 1 para cá, na direção Y, certo? No eixo Y. Eu tenho a 3, desculpa, na direção X. Eu vou ter que fazer a resultante da 1 com a 3, certo? A resultante 1, 3. E depois somar com a 2, porque aí sim, se eu fizer a resultante, como é que eu faço a resultante entre as acelerações 1 e 3? Pego a ponta dos vetores, vou traçar a resultante, Então percebam que a resultante A1 e A3 está nessa mesma direção e sentido que é a 3. Então basta eu achar o valor da resultante 1, 3 com a 2 e somar. Então como é que eu acho a resultante entre A1 e A3? Bom, é só fazer um Pitágoras aqui, né? Eu tenho que a aceleração resultante 1, 3 ao quadrado vai ser a soma A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado, né? Por quê? Hipotenusa ao quadrado é isso aqui, é a soma dos catetos. Esse cateto poderia passar para cá, percebam que é o mesmo, né? Isso aqui é o mesmo isso aqui. Então eu tenho A1, para facilitar a visualização, eu tenho a resultante aqui, que é a hipotenusa, vai ser a soma dos quadrados dos catetos, que é A1 e A3. Então tá aqui. Aceleração resultante, então, vai ser a soma, passei a raiz, né? Então, basta eu achar o módulo de A1 e A3. O módulo a gente já tinha visto, né? Aceleração, constante gravitacional, massa. Vale lembrar também que depende apenas das massas que atraem, né? As massas grandes, a gente chama. A massa maior não depende dessa massa desse vértice, né? Então, é G, o Mzão, sobre Bzinho, que é a distância entre os centros. Percebam a distância entre os centros, como são massas pontuais, a distância entre os centros é a própria distância entre as massas. Bom, então tá aqui. Gmzinho, Bzinho ao quadrado, ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? Mais Gzinho, Mzão, Bzinho ao quadrado, né? Então é 2G, Mzinho, Bzinho ao quadrado. Então vai ficar 2 aí G ao quadrado, M ao quadrado, o Bzinho estava ao quadrado, é a distância ao quadrado, então vai ficar B na quarta. Só tirar a raiz, então o G, o M e o B eles podem sair da raiz, né? Então o que eu vou ter aqui? Gm, percebam, eu tinha algo na raiz do tipo isso, né? Como a raiz quadrada, vai ficar 2 sobre 2, tirei da raiz, ficou A. Como B é 4, eu tenho algo do tipo B na quarta, aí vai ficar 4 sobre 2, por isso que fica B na 2 aqui. Não fica igual ao GM, né? Tava um número na 4 aqui. Então aqui está a aceleração resultante entre 1 e 3. Bom,
O que falta para achar a aceleração no vértice? Achar a aceleração 2, né? Porque eu já achei a resultante, só falta a aceleração 2. Foi o que eu coloquei aqui, ó. A1, A3, achei a resultante, só somar com a 2. A resultante 1,3 nós achamos, deu esse valor. A 2, o que é? GM. Aí a distância entre os centros é a diagonal do quadrado, b raiz de 2 sobre 2. Então, b elevou ao quadrado, a raiz cortei, né? Porque a raiz nada mais é que 2 vai ficar 2 na 1 meio, isso aqui elevado ao quadrado, né? Expoente eu deixo constante essa base, multiplico, então vai ficar 2 na 1, né? Foi o que eu coloquei aqui. B ao quadrado, então aqui está a aceleração A2. Aceleração, então, gravitacional, no vértice, só somar a aceleração resultante 1,3 com a 2, que deu esse valor aqui, né? GM, coloquei GMB em evidência, perceba que eu tenho GMB em evidência, certo? Evidência. Raiz de 2 mais 1 meio, né? Tinha 1 aqui, 2 aqui, 1 meio. Certo, gente? Então essa é a aceleração da gravidade no vértice O. Esse é o exercício de número 13, certo? Qualquer dúvida, peço que postem nos comentários. Um grande abraço e até o próximo exercício. Valeu!